Fala pessoal, beleza? Como é que foi o dia de vocês? Hoje eu vou fazer um estudo do que aconteceu, tentar adivinhar, né? O porquê dos movimentos do dia de hoje, tanto no índice como no dólar, então vamos começar o dia. Ontem a gente tinha marcado essa região importante aqui desse candle 56, né? Essa região de fundo. Hoje o mercado ele conseguiu violar essa região, isso no gráfico diário, certo? No dólar, só que não conseguiu dar continuidade. Entrou uma força compradora e acabou o dia ficando no empate, né? Mas isso tratando já no dia de hoje. Então vamos lá para 120 minutos ver o que foi que aconteceu nos 120 minutos. 120 minutos a gente viu que o mercado ele meio que estava querendo formar um padrão de baixa, porém aqui hoje chegou a média de 20 e a média de 20 deu choque, né? Bateu no preço e o preço foi embora, não quis nem conversa. E a gente indo para os 60 minutos, a gente tem algo um pouco diferente. A gente vê o preço vindo debaixo da média de 20, né, dos 60 minutos, fazendo uma espécie de pivô. Na verdade fez um pivô, mas ele entra numa zona de armadilha, que é quando o preço fica trabalhando entre médias, no caso a média de 200 e a média de 20 de 9. E isso aqui é um ambiente um pouco complicado às vezes para operar, pode dar muitos falsos rompimentos, dá uma certa confusão dentro do mercado. Então vamos tentar ver o que foi que aconteceu hoje dentro do mercado. Então aqui estamos já no gráfico de 5 minutos. Hoje o mercado ele abriu com um gapzinho, o dólar, né? O mercado abriu com um gapzinho de 4 pontos. Então a gente tinha essa região aqui de topo que ele estava trabalhando ontem. Se a gente desconsiderar esse último candle, talvez ele encontrou algum desses alvos, se a gente pegar isso aqui como espelhamento, e ele cumpriu lá o seu primeiro alvo de FIBO. Depois que ele conseguiu fazer esse movimento aqui, ele meio que entregou tudo, ele meio que acumulou dentro desse candle 4, certo? Aí dentro do candle 5 até meio que armou um fundozinho para dar continuidade a esse movimento de alta, porém o mercado não foi. E a partir do momento onde ele perdeu esse candle 4, ele veio testar não só o fundo do dia anterior, e não só fechar o gap, mas também veio testar o fundo do dia anterior, né? Quase não sai. Mas chegando aqui mais outra vez, ele deu aquela pancada para cima. Então aqui foi uma região, um movimento forte, ele teve uma rejeição muito forte aqui. Aqui ele meio que fez um pullback, provavelmente nos 2 minutos. Vamos marcar aqui pra gente ver o que foi que ele fez, mercado. Aqui. Hoje o vídeo tá saindo um pouco mais tarde, porque hoje eu não tive tempo, foi um pouco corrido. Exatamente, ó, ele fez um pullback alinhado com as médias. O único empecilho aqui era essa média de 200, né, dos 2 minutos. Mas ela serviu como suporte, depois que ele rompeu, voltou e jogaram o preço para cima e ele foi embora. Então, depois que ele rompeu essa região aí, o dólar, ele começou a acumular, né? Fez esse movimento de alta, fez mais um pullback aqui, mas eu não estava em casa nesse momento, então eu não vi nada disso. E depois ele começou a acumular aqui. E nesse meio aqui eu tomei um stop, eu vou mostrar o porquê para vocês. Ele começou a acumular aqui dentro dessa região, certo? E aqui não tinha muito o que se fazer, era paciência. Só que o mercado ele começou a aqui querer armar dar uma continuidade no movimento de baixo. A gente tinha esse empecilho dessa média de 200, mas eu pensei, ele pode pelo menos testar. A média tem a questão de uma região. Então quando o mercado ele nesse candle 40 ele conseguiu fechar abaixo desse 31, esse 50, ele fez um pullback na média e depois com esse candle 52 ele veio para perder fundo, isso me autorizou uma venda aqui nessa região, na perca dos 50, com um stop aqui na máxima desse próprio candle, acreditando que isso aqui fosse um pullback e que ele fosse dar continuidade a esse movimento. Então eu estava com um stop barato, de 4 pontos aproximadamente, mas com um objetivo um pouco maior. Então eu tinha como objetivo esse espelhamento aqui. Ó, cadê? Como é que eu estava trabalhando? Acho que se não me engano era esse daqui. Então eu estava arriscando 4 pontos com o intuito de buscar pelo menos 8 pontos no primeiro alvo e 12 pontos no segundo alvo, uma troca justa. Então a gente tem que buscar isso, operações que tem uma troca justa. Mas logo o preço aqui ele voltou e me estopou nessa região onde estava o meu stop. Mas aí tudo bem, acontece, faz parte. E aqui eu entendi que ele meio que falhou nesse rompimento dessa mínima. Então quando a gente normalmente, isso não é sempre obviamente, mas quando a gente está trabalhando dentro de uma figura gráfica, no caso aqui um retângulo aqui dentro,
quando ele falha em romper um dos lados, ele tem uma grande probabilidade de testar o seu outro lado. E aqui eu vi começando a formar um volume maior, fez esse pullback com volume baixo, né? Ou seja, mostrando uma falta de força, digamos assim, do lado vendido. E logo esse candle 58 entrou um volume muito forte. Então o que foi que eu fiz? Eu acionei botei uma compra aqui, certo? Quando ele me acionou, botei o meu stop aqui, certo? E quando ele rompeu essa máxima, acrescentei outro contrato. E quando eu adicionei outro contrato, eu fiquei com 2 contratos, mas com o meu preço médio de tipo 2,5 pontos, 3 pontos. Então tava bem tranquilo, é como se fosse um stop de 5 pontos com um contrato. Só que aqui eu cometi um erro, certo? Eu sabia que o mercado estava com força, mostrou realmente uma força para comprar, ao ponto que eu piramidei mais um contrato aqui, ó. Eu estava já com 2 contratos e aqui eu fiz o acréscimo de mais um contrato. Qual foi o meu erro aqui? Porque esse candle 59 na sua formação, ele veio primeiro para baixo para depois ir romper a máxima. E então quando ele rompeu a máxima, eu adicionei mais um contrato com um stop no fundo dele. Quando na verdade o certo mesmo seria eu esperar o candle fechar para trazer meu stop. Então meu stop ficou praticamente ficou no 0 a 0, ficou até com um pontozinho a meu favor. E eu fui estopado aqui e depois ele continuou o movimento. Porém, quando eu entendi que eu fui estopado e que o mercado ele ia dar continuidade a esse movimento, mais uma vez eu coloquei aqui nos 2 minutos. E eu vi aqui o seguinte, ó. Se eu for entrar aqui novamente, eu vou tomar uma posição aqui nessa região, certo? Se eu não me engano foi um stop de 2, 3 pontos aqui. E quando eu vi que ele ia continuar mesmo, aí eu entrei aqui e fiquei posicionado com um stop aqui de 3 pontos, 4 pontos aproximadamente. Aí o mercado ele ficou trabalhando aqui, e quando ele deu esse fundo aqui, depois eu vi esse fluxo aqui, essa barra aqui, eu pensei, opa, talvez vá começar uma nova tendência, né, para tentar romper essa região de topo para continuar o movimento. E aqui eu fiz o acréscimo mais de um contrato, com o intuito de pegar esse movimento, e coloquei meu stop aqui. E assim não deu outra, o mercado ele foi embora. Deixa eu botar aqui nos 5 minutos, para mostrar para vocês os meus alvos. E eu tinha como objetivo esse espelhamento. Já como ele tinha falhado aqui, eu fiz esse espelhamento aqui. E nessa região de primeiro alvo, meu stop estava aqui, eu saí com um contrato aqui, ou seja, eu saí com 7,5 pontos, 8 pontos nessa região. E o segundo contrato eu tentei carregar mais um pouco, porém ele não bateu lá na minha região e ele acabou voltando me tirando aqui. Se não me engano, nesse próprio candle 64 nessa região. Porque ele acabou voltando. Então eu peguei esses pontos aí dentro do dólar. Depois disso o dólar meio que voltou tudo, né? Começou a pivotar aqui para baixo, ao ponto que depois perdeu aqui essa espécie de bandeirazinha. Eu não sei se vocês pegaram isso, mas isso é um padrão interessante. Ele estava trabalhando dentro dessa bandeirazinha aqui. Talvez uns 2 minutos seja até mais claro de ver. E quando perdeu a bandeira foi só ladeira abaixo. Mas aí já era um horário um pouco mais avançado, já era quase 4 horas da tarde. Eu não gosto de operar esse horário dólar. Mas depois daquele deu um movimento até que bem significativo, 20 pontos. Mas é isso aí, o dólar foi isso. Vamos ver o que foi que aconteceu no índice. No índice, a gente estava trabalhando, eu tinha marcado o fundo desse candle 45. Nesse fundo, a gente vê que já é o 3º dia, contando com hoje, que ele não consegue romper esse fundo. Ou seja, estão segurando o preço aqui nessa região, tem a média de 20 aqui também, que segurou o preço. Então a gente vê que o índice está tendo dificuldade para passar essa região. Mas enfim, vamos lá para o gráfico de 120 minutos, ver o que foi que aconteceu aqui, tentar entender o que foi que aconteceu no 120. No 120 a gente vê nitidamente que o mercado aqui no índice estava bem feio, né? Ontem antes de ontem, uma região bem feio. E hoje ele apresentou até movimentos mais limpos, digamos assim, comparado a esses últimos 2 dias, né? Porém, ele não saiu dessa região. Então, vamos por 60 minutos. Vamos trabalhar como se a gente não tivesse isso aqui ainda. E de 60 minutos é aquilo, né? A gente tinha essa região de fundo aqui que poderia ser rompida, tinha essa região aqui de resistência. E vamos por 5 minutos. Vamos ver o que foi que aconteceu hoje. Então, vamos lá. Então, o mercado hoje, no índice, ele começou o quê? Abrindo em gap para baixo. Ele meio que deu uma acumuladazinha aqui nessa região.
Então aqui até possibilitaria uma venda, com o intuito de vir buscar esse alvo aqui, com o stop aqui na máxima. Porém o risco-retorno não estava compensando, 293 pontos para buscar 200, então não valia muito a pena, né? Mas aqui já é outro espelhamento, então aqui a gente pode até apagar isso aqui para estar confundindo a gente. Então o ideal mesmo era esperar, mas a gente tinha essa região aqui também, ó, de fundo, que era um ponto importante, que foi justamente aqui onde o preço segurou, em princípio, né, nessa região de fundo aqui. Então aqui era um ponto para a gente ficar de olho. Então ele veio jogar o preço para cima novamente, e aqui ele meio que mostrou para que veio, né? Ele não conseguiu dar continuidade em esse candle 9, a partir do momento onde ele perdeu aqui, ele só seguiu a tendência das médias. Então daqui foi só ladeira abaixo. Hoje eu não operei, não fiz nada no índice e ele foi embora. Daqui, ó, se a gente trabalhar com espelhamento dessa pernada de hoje, ele cumpriu lá o seu terceiro alvo de FIBO. E depois que ele acumulou aqui, pronto, meio que praticamente morreu aqui durante a parte da tarde. Quem comprou e vendeu aqui provavelmente acabou se prejudicando. Quando foi de tarde, ele meio que rompeu uma espéciezinha de triângulo ascendente, se assim a gente pode ver, né, com essa região de topo. Inclusive eu acreditei até que ele fosse aqui continuar esse movimento, só que não teve jeito, entrou um fluxo vendedor aqui. Eu até pensei, eu juro para vocês, em vender essa barra aqui, porém eu não, vou ficar de fora. Então o mercado estava meio confuso, estava meio doido, eu já tinha colocado o meu no bolso, não tinha o porquê eu estar tomando risco. Depois que ele fez isso aqui, ele fez uma espécie de pullback, ó, impulso, correção, perdeu a região de fundo, mas não deu continuidade. Provavelmente aqui o que segurou ele foi essa região de fundo aqui. E esses fundos aqui fizeram o índice subir. Daqui ele não conseguindo dar continuidade a esse movimento, ele foi para cima. Indo para cima aqui a gente pode ter trabalhado o seguinte, ó, ter essa como a última perna de baixo. Depois ele rompeu, ficou acumulando aqui. Depois que a média começou a apontar para cima aqui, ele rompeu essa máxima aqui, ele foi embora. E assim ele andou quase 1000 pontos. Como alvo, para tentar entender o porquê ele veio buscar aqui, a gente pode fazer o espelhamento dessa perninha maior aqui. E quase pega o alvo de 100%. Mas foi um dia um pouco, até meio que chato para quem não pegou os movimentos ali iniciais no índice, né? Foi um dia, eu considero até que difícil. Ele só veio fazer um movimento, pegar uma tendência clara e limpa, digamos assim, na parte da tarde aqui, já no final do pregão, de 4 horas e para frente, que ele fez um movimento mais limpo, entre aspas. E como foi o dia de vocês? Espero que vocês tenham tido um dia bom. Hoje eu operei só dólar, não consegui pegar a abertura do mercado, já fui entrar na tela, já era mais de 12, quase 1 hora na verdade, eu acho que era umas 12h30, 1 hora. E foi ali onde eu fiz alguma coisa, depois daquilo. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham tido um dia legal. Recomendo que vocês vejam os meus outros vídeos, se vocês não viram ainda. E que Deus abençoe vocês, valeu, falou, fui!